Quando a polícia chega, o milionário reconhece a mulher negra que os vizinhos chamaram. A noite estava tensa na luxuosa mansão de Ricardo, um nome respeitado e temido nas rodas da elite carioca. As luzes brilhantes da casa iluminavam o jardim exuberante, mas o clima era tudo menos festivo. Sirenes cortavam o silêncio da madrugada como um prenúncio de caos. Os vizinhos, a olhos atentos e críticas afiadas, observavam em uníssono. Uma mulher negra, Aline, estava no centro da tempestade, com seu olhar determinado e corpo ereto, contrastando com a opulência ao seu redor. Ali está ela, a nova empregada. Cochichavam os rostos enrugados. A tensão pairava como um denso nevoeiro, enquanto a polícia se aproximava da entrada da mansão. Ricardo, de um lado para o outro, tentava, sem sucesso, acalmar a situação. O coração dele pulsava rápido. O peso do olhar da vizinhança o oprimia. Ele sabia que aquela noite não seria como as outras, e que Aline carregava consigo mais do que simples bagagens. Por favor, deixem ela em paz, implorou Ricardo, gesticulando com as mãos. No fundo, ele sentia a indignação ferver, algo que não conseguia ignorar. Aline olhava para ele. Seus olhos diziam tanto, mas, ao mesmo tempo, mostravam uma barreira, um muro invisível que se erguia entre eles, cercado por segredos. A polícia chegava com a autoridade de quem sabe que a verdade poderia estar a seu favor. Recebemos uma denúncia, disse um dos policiais. Seu tom era sério. O olhar de Aline se endureceu. O que você queria que eu fizesse, senhor? Retrucou, com voz firme. Ricardo ficou surpreso. Ele adorava ver aquela chama. Aline, me diga o que está acontecendo, pediu, a preocupação misturando-se com uma curiosidade incontrolável. Ela respirou fundo e começou a contar. Eu estou aqui porque precisei. E você sempre olhou para o outro lado, disse, a voz tremendo levemente, mas carregada de uma força poderosa. Aquelas palavras giraram em torno de Ricardo como um furacão. O milionário, cercado por sua fortuna e privilégios, lembrou-se de momentos de sua infância, quando sua própria família havia feito dela uma servente, uma sombra. Mas eu não sou como eles. Eu te contratei porque vi algo em você. Ricardo exclamou, tentando se defender. Vi o que eles não viam. Esse lugar deveria ser um lar. A expressão de Aline, porém, não vacilou. Um lar não é feito de beleza e riqueza. É feito de respeito. O silêncio foi ensurdecedor. A multidão de vizinhos se aproximou, aguardando a resposta de Aline. Suas vozes sussurrantes alimentavam o ar pesado de julgamento. Mas Aline apenas olhava para Ricardo com uma intensidade que quase o paralisava. Eu conheço segredos seus. Segredos que podem roubar seu sono. Quem é você de verdade? Perguntou com um olhar penetrante. Ricardo sentiu um frio na espinha. O que mais ela sabia? A polícia, aguardando ordens, parecia pronta para agir, mas a tensão entre eles era palpável. E a noite, iluminada pelas luzes da mansão, encolhia-se diante do que estava prestes a acontecer. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão na mansão de Ricardo era quase palpável. Aline fixou os olhos nele, desafiando sua sinceridade. Quem é você de verdade? Sua pergunta pairava no ar, carregada de uma inquietação que fazia o coração de Ricardo acelerar. Então, tudo aconteceu de repente.
Um grito ecoou na escuridão, cortando o silêncio. A Aline não é quem você pensa que é. A voz rasgada da Dona Elsa, uma vizinha conhecida por sua língua afiada, ecoou como um trovão, fazendo todos se virarem. O grupo de curiosos se aglomerou mais próximo, com expressões de espanto, enquanto a polícia trocava olhares nervosos. Aline, surpreendida, sentiu seu corpo tremular. Como você se atreve? Seus olhos brilhavam de indignação. Mas Dona Elsa não se deixou intimidar. Eu soube desde o começo. Você seria uma funcionária comum? Não minta, garota. Ricardo a olhou com uma mistura de confusão e desespero. O que você está querendo dizer? Aline, quem é você? A pressão aumentava e o olhar de Aline se endureceu, como se uma máscara houvesse caído. Não é sobre mim, Ricardo. Você não percebe que está sendo manipulado? Ela disparou, seu tom carregado de uma emoção tão crua que fez todos ao redor pararem para escutar. A tensão era quase elétrica. E então, o inesperado aconteceu. Dona Elsa se aproximou, com um sorrisinho malicioso nos lábios. Essa garota, ela é mais do que uma simples empregada. A Aline é a filha legítima do seu pai, Ricardo. E ela voltou para reivindicar o que é seu por direito. O murmúrio da multidão se transformou em um rugido de incredulidade. Ricardo hesitou, mal conseguindo processar as palavras. O que você está falando? Perguntou, a voz trêmula, um nó se formava em sua garganta. Aline parecia congelada, o olhar alternando entre raiva e um profundo medo. Você não sabia? Sua família tem segredos, e eles não são apenas sobre riqueza. Ela plantou a dúvida, lançando uma nova sombra sobre a imagem que Ricardo tinha de sua vida. Aline foi afastada à força, expulsa deste mundo de privilégios. E hoje, ela está aqui para buscar justiça. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. O que a vizinhança acabara de ouvir reverberava em suas cabeças, suas expressões mudando entre descrença e curiosidade voraz. Os gritos da polícia, os murmúrios da multidão, tudo parecia distante, como se o ar estivesse sendo consumido por um incêndio. Ricardo, atordoado, olhou para Aline. Isso é verdade? Você é minha irmã? A palavra ecoou entre eles, um sussurro que fez o chão tremer sob seus pés. A Aline, mais forte e determinada que ele conhecia, agora estava diante dele de uma maneira completamente nova. Ela respirou fundo, os olhos fixos nos dele. Ricardo, há muito mais em jogo do que apenas laços de sangue. Sua voz tremia. Ele sentiu que a extensão da verdade estava prestes a desmoronar sobre ele. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, um estrondo, uma explosão, próxima, vinda do prédio ao lado, fez todos se virarem. Luzes de sirenes, mais uma vez, cortaram a escuridão, e o caos se instaurou. A polícia estava em alerta total, e o mundo à sua volta estava prestes a mudar mais uma vez. Você não pode fugir do passado, Ricardo, Aline gritou, enquanto a fumaça começava a se dispersar. Eles estavam agora em um jogo que ia muito além do que qualquer um poderia imaginar. A incerteza pairava no ar, como um vendaval, quando todos olharam ao redor, sem saber qual caminho tomar. A noite, que já era tumultuada, agora estava prestes a revelar seus segredos mais sombrios. A explosão ecoou e o ar se tornou palpável, pesado de fumaça. E, incerteza, as luzes da mansão piscavam, criando um espetáculo de sombras dançantes. Ricardo piscou, tentando entender o que estava acontecendo. O grito de Aline cortou seu frenesi. Ricardo, isso não é sobre nós agora. A urgência na voz dela era como um chamado à ação, e ele sabia que não podia ignorar aquilo. Os vizinhos olhavam, perplexos, e Dona Elsa continuava ali, com um sorriso maroto. Você ainda não entendeu, garoto. Isso é mais do que você imagina. Essa explosão não foi um acidente. As palavras dela pareciam ficar gravadas no ar, como se uma nova camada de mistério estivesse sendo revelada. Como assim? Ricardo perguntou, confuso e apavorado. Olhando nos olhos de Aline, ele sentiu o pânico crescer. A multidão, a seu redor, estava em frangalhos,
Sirenes de ambulâncias e sirenes de polícia se misturavam, criando um caos sonoro. Aline então fez algo inesperado. Ela girou-se e correu em direção ao som da explosão, seus passos firmes. A linha entre passado e presente se rompeu, Ricardo. Você não pode se esconder. A determinação dela cortava o ar tenso. Ele hesitou, mas algo dentro dele pulsava, puxando-o em direção a ela. Com um impulso, ele a seguiu. Quando chegaram ao local da explosão, um cenário assustador se desenrolou diante deles. Os escombros de um prédio próximo estavam fumegantes. O cheiro de pólvora e fumaça misturava-se com gritos de pessoas feridas. Ricardo, em estado de choque, olhou para Aline. O que isso tem a ver com a gente? Aline ofegou, a respiração pesada. Eu não sou apenas uma empregada, e você não é apenas o milionário da história. Nossos destinos estão entrelaçados, e a verdade que estamos buscando é mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Mas antes que pudesse explicar mais, um homem apareceu entre as sombras, todo em preto, com um olhar de raiva e desespero. Aline, você não devia estar aqui. Ele parecia tenso, como se soubesse algo que mudaria tudo. A polícia estava ocupada com a cena do crime, mas ele parecia focado somente nela. A quem você está se referindo? Ricardo questionou, olhando entre Aline e o estranho. Uma sensação estranha tomando conta de seu estômago. O homem tinha algo de familiar, como se aparecesse nos pesadelos de Ricardo. Ele é o seu irmão, Aline exclamou, a revelação flutuando entre eles como uma bomba prestes a explodir. Ricardo parou. As palavras ressoaram em sua mente como um eco aterrorizante. O que você quer dizer com isso? Ele sentiu seu mundo desmoronar novamente. O homem, respirando com esforço, confirmou. Fui mantido longe de você por nossa mãe, e pelo que ela fez. Ricardo, há muito mais sobre sua família do que você poderia imaginar, e ela não quer que você descubra. O tempo parecia se esticar. As peças do quebra-cabeça estavam se unindo, mas a verdade que surgia era aterradora. Mas como você pode ser meu irmão? Ricardo balbuciou, o olhar fixo no desconhecido. Essa história vem de longe e há coisas que você nunca soube, coisas que nos ligam. A angústia na voz dele revelava o peso de um segredo sendo finalmente exposto. A multidão começou a se aglomerar mais, murmurando inquieta. Enquanto isso, uma explosão interna parecia se formar no coração de Ricardo, misturando pânico e raiva. Ele olhou para Aline, seus olhos cheios de perguntas. O que mais é verdade? O que mais não me contaram? Então, a sirene mais alta ressoou, cortando o ar. O homem olhou para a polícia se aproximando. Nem temos muito tempo, eles estão vindo atrás de nós. E com um gesto súbito, puxou Aline para o lado, como se soubesse a direção de uma saída. Ricardo ficou parado, os pensamentos girando. Todas aquelas verdades estavam à beira de desmoronar com ele. A noite que começou como um evento entre elite, agora se tornava um conto de traições e segredos perigosos. Ele sentiu o aperto no peito. O que mais estava por vir? A vida que conhecera nunca mais seria a mesma. E o que aquele homem sabia poderia mudar tudo. De repente, a verdadeira luta estava apenas começando. A confusão do momento parecia palpável. E Ricardo sentiu seu coração disparar. Aquele homem desconhecido, que afirmava ser seu irmão, olhava para ele com desespero. Aline estava à sua frente, seus olhos brilhando de urgência, tentando decifrar o que estava acontecendo. Ricardo, precisamos entender isso. Ela insistiu, enquanto as sirenes da polícia se aproximavam, esplifes de luz iluminando o caos ao redor. Antes que ele pudesse perguntar mais, o homem avançou. Aline, você não deveria estar aqui. É perigoso. Ele parecia genuinamente assustado. Isso deixou Ricardo em um dilema. Quem era ele? E o que mais ele sabia? Por que é perigoso? Ricardo perguntou, mas antes que alguém pudesse responder, uma terceira voz ecoou na escuridão. O que está acontecendo aqui? Era o oficial da polícia que se aproximava, firme e autoritário. Ele olhou para os três, os olhos cheios de dúvida. Aline virou-se,
seus olhos determinados. Não, espere. Temos que falar sobre o que está acontecendo. Minha vida está em jogo. Nesse momento, um estrondo irrompeu do prédio em chamas. Um pedaço da estrutura desabou, levantando uma nuvem de fumaça. O caos explodiu. Pessoas gritavam, correndo para longe. Ricardo e Aline se encontraram em meio ao pânico. Então algo pesado caiu ao lado deles, fazendo o chão tremer. Ele ficou paralisado por um momento, mas Aline puxou seu braço. Ricardo, tens que ir! Ela gritou novamente. Eles começaram a correr, mas o homem que se dizia seu irmão ainda estava ali. Ele gritou, espere, vocês não podem ir. O que quer que a nossa mãe tenha feito é o que nos mantém em segurança. Segurança? Ricardo parou. A revelação do homem o fez hesitar. Do que você está falando? O que a nossa mãe? Tess, o homem, ainda ofegante, se virou. Ela fez muitas coisas ruins, mas está tudo conectado. O que querem saber pode ser a única maneira de acabar com tudo isso. Nós temos que nos unir. Aline, observando a troca intensa, gaguejou. União? Você está falando de um passado que nem conhecemos? Mas, surpreendentemente, o homem não hesitou. O que você não entende é que ela está atrás de você, Ricardo. Não vê que está sendo ponta de uma linha? Você é a chave. Ela não quer que você descubra nada, e ela nunca quis que você ficasse perto de Aline. O impacto das palavras fez o tempo parecer parar. Aline, a chave. Você sabe o que isso significa? Ele olhou para ela, seu estômago se revirando. O pensamento de ser a chave de algo terrível o aterrorizou. Aline respirou fundo, seus olhos revelando uma mistura de ressentimento e dor. Eu sempre desconfiei, mas nunca tive certeza. De repente, um autoritário, a todos se afastem, veio da boca do oficial da polícia novamente. A voz cortante, mas o suficiente para desviar a atenção. Agora não é hora para isso. O homem gritou, desesperado. Em um movimento abrupto. Ele olhou para Ricardo. Se algo acontecer a Aline enquanto estamos aqui, será por causa da sua mãe. Ricardo sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. O passado, que sempre pensara como uma fortuna de segredos, agora parecia um pântano de mentiras e traições. O que você quer dizer com isso? O que mais você sabe? Nesse momento, uma explosão estourou em um dos andares do prédio em chamas. Mas nem foi o que mais o chocou. Um homem vestido de terno, que até então estava na multidão, se aproximou. Então vocês descobriram tudo. Isso não é bom. Ricardo se virou, reconhecendo o rosto. Era seu pai. O olhar de Ricardo foi mais do que surpresa. Foi dor. Pai, o que você está fazendo aqui? Você não entende. Ricardo. Ele parecia angustiado. Estava tentando proteger você. Proteger ou esconder a verdade? A voz de Aline cortou o ar. Todos estavam em um círculo. Seu irmão e seu pai. O peso das revelações pesava intensamente. É sobretudo que você não sabia. A sua herança, Aline, nós todos, tudo. O tom de seu pai ecoou uma verdade sombria e opressora. A multidão observava, com expressões de medo e expectativa, enquanto as sirenes aumentavam na distância. E se nós estivermos todos envolvidos em algo muito perigoso que jamais imaginamos? Aline questionou, as palavras pairando no ar. Ricardo engoliu em seco. O que mais estava escondido dos olhos dele? O peso das escolhas o envolveu. Ele olhou para Aline, um emaranhado de emoções nos olhos dela. Uma reviravolta estava prestes a acontecer, e ele sentia que, nesse momento, tudo ao seu redor estava se desmoronando. O tom da noite havia mudado completamente. A situação que parecia já caótica se transformava em um cenário de tensão insuportável. Ricardo sentia o coração disparar, como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Seu pai, a figura que sempre admirou, agora parecia um estranho, um homem cheio de segredos e mentiras. Por que você nunca me contou? A voz de Ricardo ecoou, um misto de dor e indignação. O que mais ele tinha escondido?
Pequenas mentiras podem ser suportáveis, mas isso era devastador. Aline, ao seu lado, parecia paralisada. O olhar dela estava fixo no pai de Ricardo, um fogo misturado com medo. E se tudo que pensávamos ser verdade fosse uma ilusão, Ricardo? A urgência na voz dela deixava tudo mais real. Dona Elsa, que ainda estava por ali, observava com um sorriso de satisfação, como uma reverência à tragédia. A verdade nunca se mantém enterrada para sempre, ela sussurrou, em brilho cruel nos olhos. O murmúrio da multidão crescia, como um rugido de ondas prestes a quebrar. Silêncio! O oficial da polícia gritou, tentando retomar o controle da cena. A fumaça do prédio em chamas ainda se espalhava, formando um cenário de desespero. Vocês precisam se afastar. Mas algo dentro de Ricardo estava se agitando. Ele olhou novamente para o homem que dizia ser seu irmão. Isso é verdade? Você realmente é meu irmão? A pergunta estava nascendo com um medo indescritível, mas também uma esperança. Sombria. O homem hesitou, os olhos cheios de lágrimas. Sim, eu sou. Fui mantido longe por nossa mãe, que fez coisas terríveis para manter nossa família unida e separada. A gravidade das palavras fazia o ambiente parecer ainda mais pesado. Aline olhou para ele, um misto de empatia e cuidado. Por que ela faria isso? O que ela temia? O frio na espinha de Ricardo crescia. Ela? O homem cerrou os punhos. Ela sabe que a verdade pode destruir nosso mundo. Há algo que você precisa saber. E assim, como se um estalo acionasse uma verdade reprimida, ele continuou. A linha de sangue que nos une também liga a um crime. Um crime que colocou a vida de todos nós em risco. Nossos verdadeiros pais estão envolvidos em algo muito maior do que dinheiro e poder. Ricardo se virou para enfrentar seu pai, que agora parecia um homem muito menor, encolhido sob o peso das revelações. O que você sabe disso? Ele queria exigir respostas, mas as palavras pareciam azedas. Ricardo, você não entende. Fiz o que fiz para proteger você, para mantê-lo seguro. Se você souber, se descobrir, você será a próxima vítima. O desespero na voz do pai soou verdadeiro. Mas havia algo mais. Uma sombra que pairava sobre suas palavras. Então, de repente, ecoou um barulho ensurdecedor. Uma segunda explosão vindo do próprio prédio da mansão. Todos gritaram e correram. Mas não foi só o temor da explosão que paralisou Ricardo. O choque era visceral. O que estava acontecendo? Ele virou-se de volta para seu irmão. Mas como assim? A pergunta estava presa na garganta. O caos ao redor se tornava uma colcha de retalhos de pânico e incerteza. Como você sabe disso? A verdade, Ricardo. Nossa mãe não é quem você pensa que é. Ela é a razão de todo esse horror. As mortes, o escapismo, os segredos, tudo leva a ela. O homem parecia à beira da loucura, e Aline apenas ouvia, absorvendo cada palavra. Nesse instante, o olhar de Dona Elsa se iluminou. Eu sabia que ele voltaria para você. E agora vejam, a noite está apenas começando. O olhar dela era quase triunfante, como se esperasse. A queda de uma peça fundamental do tabuleiro de xadrez. A multidão estava agora em um frenesi, e Ricardo se sentiu perdido. Tudo o que ele achava seguro estava desmoronando. E o que ele mais temia era que a verdade, que ele tanto queria, poderia levá-lo a um caminho sem volta. Precisamos ir agora! Aline gritou, puxando-o pelo braço. Mas a confusão cercava-os. Ele olhou para o horizonte, onde as chamas dançavam, consumindo o que um dia fora seu lar. O passado o perseguia. E, naquele momento, ele soube que era apenas o começo de algo muito mais sombrio. A linha entre a verdade e a mentira se tornava cada vez mais tênue. Ricardo, venha! A voz de Aline soou como um chamado distante em meio ao caos. E ele hesitou. Segredos e mentiras estavam prestes a revelar um futuro que nenhum deles poderia imaginar. A intensidade do momento parecia envolvê-los como uma névoa espessa. Ricardo olhou para Aline, seus olhos pulsando com uma urgência quase palpável.
A presença daquele homem desconhecido ao lado dele pesava mais do que tudo o que já haviam enfrentado. Precisamos ir agora, Aline insistiu, e ele sentiu um nó se formando na garganta. Mas a verdade ainda o segurava, como uma âncora. Por que sua mãe não quer que a gente descubra a verdade? Ele perguntou, a voz tremendo. O que mais está escondido? Não é só a minha mãe, Ricardo. O homem a seu lado parecia prestes a desmoronar. Você não entende a profundidade disso. Nós estamos em perigo. Mas então, algo mudou no ar. Um grito cortou o caos. Todos se viraram. Uma mulher, com os cabelos desgrenhados e uma expressão de pânico, estava correndo em direção a eles. Eles estão vindo. Rápido! Ela estava ofegante, seus olhos arregalados de medo. Ricardo franziu a testa. Quem está vindo? A mulher parou, pegou fôlego e, com um brilho de desespero, disse: Os homens que detonaram a explosão. Eles estão atrás de vocês. O coração de Ricardo disparou. Por quê? Porque eles sabem que você é a chave, Ricardo. Aline gritou, seu rosto refletindo a gravidade da situação. O homem ao lado dela parecia implorar por respostas, como se a queda do mundo ao seu redor estivesse apenas começando. Mas o que isso quer dizer? A confusão o consumia. Ele apertou os punhos, a raiva e o medo se entrelaçando. Ele precisava de clareza. Quem são essas pessoas? Só então, o rosto da mulher virou-se, revelando uma marca de nascença em seu pescoço que fez queimá-lo por dentro. Eu sou a sua mãe, Ricardo. O ar desapareceu dos pulmões dele. O chão parecia tremer sob seus pés. O quê? Isso não pode ser verdade. A incredulidade pintava cada palavra. Você está mentindo. Não estou. Ela parecia desesperada. Você é a única esperança que resta. A linha do tempo se rompeu e eles sabem o que estamos tentando fazer. Ah, verdade não pode ser escondida mais. Você precisa entender. Ele olhou para Aline, que também estava em choque. Você sabia disso? Que ela seria? A voz dele hesitou, sem saber como continuar. Só ouvi rumores, mas nunca imaginei. A hesitação de Aline estava carregada de dor e confusão. A polícia parecia se aproximar ainda mais, as luzes girando em torno deles. O homem que se dizia seu irmão rosnou. Precisamos sair daqui, agora! Mas antes que pudessem se mover, uma nova explosão irrompeu, balançando o chão e levantando uma chuva de escombros. A mulher, sua nova mãe, gritou em uma mistura de pavor e determinação. Os segredos que nos separaram agora são os que podem nos unir, e você, Ricardo, precisa decidir se vai lutar ou se vai fugir. Ricardo olhou fixamente para ela. O peso das palavras atingiu-o como um golpe. Por que tudo isso tem que ser tão complicado? Por que não podemos simplesmente ser uma família? O desespero tomou conta quando ele percebeu que a escolha era dele. A verdade que sempre quis conhecer agora estava diante dele, mas com um preço que poderia ser mortal. E assim, enquanto a fumaça pesava no ar e as vozes da multidão se tornavam um zumbido distante, Ricardo sentiu uma determinação crescer dentro dele. Mas, antes que pudesse decidir, uma figura saiu das sombras, uma silhueta conhecida, envolta em mistério. Vocês acham que acabaram de descobrir tudo? Isso é apenas o começo. O choque ficou escrito em cada rosto ao redor. Quem estava ali poderia ser a última peça do quebra-cabeça e a verdadeira razão para toda essa confusão. O que mais estava escondido? A história deles tinha apenas começado, e o horizonte estava prestes a se transformar em um campo de batalha. A intensidade do momento parecia envolvê-los como uma névoa espessa. Ricardo olhou para Aline, seus olhos pulsando com uma urgência quase palpável. O homem desconhecido ao lado dele pesava mais do que tudo o que já haviam enfrentado. Precisamos ir agora, Aline insistiu, e ele sentiu um nó se formando na garganta, mas a verdade ainda o segurava, como uma âncora. Por que sua mãe não quer que a gente descubra a verdade? Ele perguntou, a voz tremendo. O que mais está escondido? Não é só a minha mãe, Ricardo. O homem a seu lado parecia prestes a desmoronar. Você não entende a profundidade disso.
Nós estamos em perigo. Mas então, algo mudou no ar. Um grito cortou o caos. Todos se viraram. Uma mulher, com os cabelos desgrenhados e uma expressão de pânico, estava correndo em direção a eles. Eles estão vindo! Rápido! Ela estava ofegante, seus olhos arregalados de medo. Ricardo franziu a testa. Quem está vindo? A mulher parou, pegou o fôlego e, com um brilho de desespero, disse: Os homens que detonaram a explosão. Eles estão atrás de vocês. O coração de Ricardo disparou. Por quê? Por quê? Eles sabem que você é a chave. Ricardo, Aline gritou, seu rosto refletindo a gravidade da situação. O homem ao lado dela parecia implorar por respostas, como se a queda do mundo ao seu redor estivesse apenas começando. Mas o que isso quer dizer? A confusão o consumia. Ele apertou os punhos, o medo e a raiva se entrelaçando. Ele precisava de clareza. Quem são essas pessoas? Só então o rosto da mulher virou-se, revelando uma marca de nascença em seu pescoço que fez queimá-lo por dentro. Eu sou a sua mãe, Ricardo. O ar desapareceu dos pulmões dele. O chão parecia tremer sob seus pés. O quê? Isso não pode ser verdade. A incredulidade pintava cada palavra. Você está mentindo. Não estou. Ela parecia desesperada. Você é a única esperança que resta. A linha do tempo se rompeu e ele sabe o que estamos tentando fazer. A verdade não pode ser escondida mais. Você precisa entender. Ele olhou para Aline, que também estava em choque. Você sabia disso? Que ela seria? A voz dele hesitou, sem saber como continuar. Só ouvi rumores, mas nunca imaginei. A hesitação de Aline estava carregada de dor e confusão. A polícia parecia se aproximar ainda mais. As luzes girando em torno deles. O homem que se dizia seu irmão rosnou. Precisamos sair daqui, agora. Mas antes que pudessem se mover, uma nova explosão irrompeu, balançando o chão e levantando uma chuva de escombros. A mulher, sua nova mãe, gritou em uma mistura de pavor e determinação. Os segredos que nos separaram agora são os que podem nos unir. E você, Ricardo, precisa decidir se vai lutar ou se vai fugir. Ricardo olhou fixamente para ela. O peso das palavras atingiu-o como um golpe. Por que tudo isso tem que ser tão complicado? Por que não podemos simplesmente ser uma família? Nessa hora, um turbilhão de emoções tomou conta dele. Ele queria entender, mas o amor e a traição lutavam dentro de si. Aline segurou sua mão, os olhos dela refletindo algo que fazia seu coração disparar. Temos que nos unir, Ricardo. Não podemos deixar que eles nos separem. Então, de repente, ecoou um barulho ensurdecedor. Uma terceira explosão se deu logo atrás deles. As chamas saltaram, iluminando a escuridão e revelando uma figura no meio da fumaça. Era seu pai, mas agora ele não estava sozinho. Vários homens armados surgiram, os olhares ferozes. Vocês não deveriam estar aqui, seu pai gritou, a voz cheia de raiva e desespero. Não, voltem! Havia algo em seu olhar que Ricardo nunca tinha notado antes. Uma traição profunda. Você estava ciente de tudo isso. Você sabia que ela era minha mãe. O choque nas palavras caiu como um peso. A verdade parecia se desfazer, e os homens armados se aproximaram, cercando a todos. O desespero dominava a cena, e ele sentiu o coração disparar mais uma vez. O que vai acontecer agora? Vocês são uma ameaça e precisam ser eliminados. Um dos homens disse, avançando. Ricardo olhou para Aline, que estava pálida. Eu não vou deixá-los fazer isso. Nós lutamos juntos. Nesse momento crítico, tudo se desenrolou em uma fração de segundo. A mulher que se dizia sua mãe deu um passo à frente, um brilho intenso no olhar. Suas mãos surgiram e um feixe de luz cortou o ar, atingindo os homens armados. Eles foram jogados para longe como folhas ao vento. Eu não sou quem você pensa, Ricardo. A mulher gritou, seu poder atingindo um pico. Há uma razão para tudo isso. Confusão e poder se misturaram. Um novo horizonte se formou diante deles. O que mais estava escondido? Ricardo percebeu que essa luta era muito maior do que uma simples noite de revelações. Os segredos, as conexões, tudo o que ele conhecia agora estava se desfazendo.
As luzes da polícia brilhavam como estrelas em meio ao caos, mas eles estavam prestes a se envolver em algo que mudaria novamente tudo o que eles acreditavam saber. E enquanto a fumaça subia, uma nova pergunta ecoou em sua mente. Qual era a verdadeira natureza do poder de sua mãe? A intensidade do momento parecia envolvê-los como uma névoa espessa. Ricardo olhou para Aline, seus olhos pulsando com uma urgência quase palpável. O homem desconhecido ao lado dele pesava mais do que tudo o que já haviam enfrentado. Precisamos ir agora, Aline insistiu. E ele sentiu um nó se formando na garganta. Mas a verdade ainda o segurava, como uma âncora. Por que sua mãe não quer que a gente descubra a verdade? Ele perguntou, a voz tremendo. O que mais está escondido? Não é só minha mãe, Ricardo. O homem a seu lado parecia prestes a desmoronar. Você não entende a profundidade disso. Nós estamos em perigo. Mas então algo mudou no ar. Um grito cortou o caos. Todos se viraram. Uma mulher, com os cabelos desgrenhados e uma expressão de pânico, estava correndo em direção a eles. Eles estão vindo. Rápido. Ela estava ofegante, seus olhos arregalados de medo. Ricardo franziu a testa. Quem está vindo? A mulher parou, pegou fôlego e, com um brilho de desespero, disse: os homens que detonaram a explosão, eles estão atrás de vocês. Então, no meio de toda aquela tensão, a mulher virou lentamente o rosto para Ricardo. Um frio percorreu sua espinha. Uma lembrança se destacou na sua mente. Uma foto velha que ele tinha guardado, em olhar familiar. Mãe, ele balbuciou, quase sem acreditar. Ela confirmou com um aceno. Precisamos ir, não temos tempo. O ambiente estava num frenesi. As sirenes eram um eco distante, enquanto os homens armados se aproximavam. O homem que se dizia irmão de Ricardo tinha o olhar fixo na mulher, como se estivesse tentando decifrá-la. Você é a mãe que nos separou? Ela hesitou. Fui forçada a fazer isso. Nossa família está em perigo. Você não sabe o que seu pai fez. Meu pai? O choque atravessou Ricardo. O que ele fez? Muito mais do que você imagina, a mulher respondeu, seus olhos transbordando de dor. Ele não é a pessoa que você pensa que é. Ele manchou o nosso nome, envolveu-se com coisas obscuras. Você é a chave para tudo isso se resolver. Ricardo sentiu tudo girar ao seu redor. Como eu sou a chave? Ele queria entender, mas o pânico dominava. Os segredos que mantive longe de você precisam vir à tona. Se você não agir agora, todos nós pagaremos um preço alto, a mulher exclamou, desesperada. Nesse instante, um homem surgiu entre a fumaça, as feições marcadas pela raiva e determinação. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ricardo congelou. Quem é você? Eu sou o seu irmão mais velho, Ricardo. E ela não é quem você acha que é. Ele apontou para a mulher, que recuou, claramente afetada. Nós temos que ir agora, o homem implorou. Eles estão vindo para nos matar. Contar a verdade pode ser o fim de todos nós. Não, vocês não podem ir. A voz da mulher era agora um grito, seu olhar alternando entre o medo e a determinação. A verdade pode acabar com essa gangue, mas o risco é enorme. Antes que alguém pudesse reagir, uma nova explosão atingiu o prédio. Um clarão ofuscante estraçalhou a noite. O grupo foi jogado para trás por uma onda de calor e pressão. Na confusão, uma parte do teto desmoronou, arrastando tudo e todos consigo. Ricardo estava deitado, atordoado. Ele olhou para Aline, que parecia bem, mas seu rosto estava pálido. O que aconteceu? Ele perguntou, lutando para se levantar. Estamos cercados. Todos juntos vamos encontrar. Aline gritou, puxando pela mão. Mas a mulher, sua mãe, olhava para o espaço em estado de choque. Está tudo perdido. Ela balbuciou. E Ricardo se virou para ela. Não, nós não vamos desistir. A verdade está enterrada aqui. E parece que está começando a vir à tona. E foi nesse momento que as peças começaram a se unir. Aline soltou a mão de Ricardo, e enquanto ele se virava para perguntar o que estava acontecendo, ele viu a mulher se transformar.
Uma aura sombria envolveu sua figura até que ela não fosse mais reconhecível. Você não pode ser isso, Ricardo gritou, seu coração disparando. O que estava acontecendo? A dor em seu peito era intensa, quase insuportável. Você deverá escolher, Ricardo, entre o que você sempre conheceu e a verdade que pode mudar tudo. A escolha vai determinar quem viverá ou morrerá. O chão dele se estremeceu uma vez mais, e o caos ao redor se intensificou. Ricardo estava prestes a quebrar. A linha entre o real e o sobrenatural estava se esvanecendo. Seria possível que tudo isso fosse uma armadilha? Que sua família fosse um trono de mentiras? O silêncio que se seguiu era pesado. O tempo parecia parar, enquanto ele lutava contra a maré de informações e revelações. E antes que pudesse decidir seu próximo movimento, as portas se abriram, revelando uma silhueta imponente e conhecida. Surpresa! A voz ecoou, e a última coisa que viu antes da escuridão o engolir foi o sorriso de alguém que ele nunca esperaria estar ali. A verdade nunca esteve tão perto, não é? E nesse momento, a vida de Ricardo nunca mais seria a mesma. O impacto das últimas palavras da mulher pairou no ar como um peso insuportável. Ricardo sentiu o coração acelerar, e a confusão no ambiente era palpável. Ele olhou para Aline, seus olhos arregalados, cheios de uma mistura de espanto e pânico. O momento parecia congelado, como se tudo à sua volta se reduzisse ao eco da revelação. Mãe! Ecoou em sua mente, um grito silencioso. Como isso era possível? Mas antes que pudesse processar a surpresa, um som ensurdecedor cortou a cena. O estrondo que soou muito próximo. O chão tremeu sob seus pés, e no mesmo instante, a fumaça começou a girar, envolvendo tudo em um manto denso. O caos se instalava, e ele viu figuras sombrias dançando na escuridão. Era um cenário apocalíptico. Corra! A mulher gritou, e a urgência em sua voz provocou um ímpeto. Aline puxou Ricardo pelo braço, e ele a seguiu, sentindo o pânico tomando conta. Ao correr, ele olhou por cima do ombro e viu uma das sombras se destacando. Era seu pai. O homem estava parado, imóvel, em meio à fumaça, mas seu olhar estava intenso. Ricardo hesitou por um momento, a confusão apertando seu coração. — Pai! O que você está fazendo? Ele gritou, mas a resposta nunca veio. Uma nova onda de fuligem o atingiu, torcendo a cena em um borrão de gritos e ruídos. Mas de repente tudo parou. Uma luz ofuscante atravessou a neblina escura. Ricardo virou-se, e o que viu virou seu mundo de cabeça para baixo. A figura que estava na frente dele, emergindo da fumaça, não era outra senão a mulher que supostamente era sua mãe, mas agora com uma aura de poder que o paralisou. Não era a debilidade de antes, ela emanava uma força desconhecida. Estou aqui para trazer a justiça que eles não podem enfrentar. Ela bradou e, em um movimento súbito, ergueu as mãos. Um clarão de luz começou a emanar delas, inundando o ambiente. Ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aline, ao seu lado, recuou. O que você está fazendo? O terror em sua voz era palpável. Eu sou mais forte do que eles pensam, Ricardo. É hora de terminar com essa história. Os olhos dela brilharam de uma forma sobrenatural. Um poder que antes ele não compreendia, agora se manifestava na sua frente. O que ela estava escondendo? Antes que pudesse fazer perguntas, os homens, armados, emergiram da fumaça. Qualquer dúvida sufocada. Com a visão turva, o homem que se dizia seu irmão avançou. Você não pode fazer isso. Você não sabe o que vai desencadear. Mas a mulher não hesitou. Eu sei muito mais do que você imagina. E com um gesto decidido, um feixe de luz irrompeu de suas mãos em direção aos homens, derrubando-os como dominós. Ricardo estava atordoado. O que está acontecendo? Quem realmente é você? Ele se virou, a confusão fazendo seu coração disparar. A mulher, que antes se apresentou como sua mãe, agora parecia uma força da natureza. A resposta dela o atingiu como um raio. Eu não sou a sua mãe como você conhece. Sou um fragmento do que sua mãe deveria ser. A verdade é muito mais complexa.
Estou aqui para proteger você do legado de mentiras que ela criou. O chão parecia fugir debaixo de seus pés. Ele girou para olhar Aline, que estava petrificada, e para o homem que se dizia seu irmão, que agora lutava contra forças que não compreendia. Como você? A voz dele falhou. O sangue em suas veias pulsava, e tudo parecendo efetivamente desmoronar. Porque eu trouxe um poder que este mundo nunca quis que você conhecesse. A mulher sorriu, um brilho maligno em seus olhos. E de repente tudo em que ele acreditava estava ruindo. Os segredos têm um jeito de se revelar, Ricardo. Você é a chave, mas não da forma. Que pensou? Ela lançou um olhar calculador para ele, enquanto os outros, aflitos, lutavam contra as forças que ela havia chamado. E aí, como se o universo tivesse ouvido a verdade sendo revelada, uma explosão retumbou mais uma vez, não de fogo, mas de energia. A realidade ao redor deles começou a distorcer, e tudo desmoronou numa onda de luz. Escolha sua luta, Ricardo! A mulher gritou, suas palavras se perdendo na tempestade de mudança. O que antes era uma noite cheia de promessas, agora tinha se transformado em um campo de batalha sobrenatural. A sensação de estar em um tumulto, um redemoinho de emoções e segredos, tornou-se quase insuportável. E o que ele faria? Ele tinha um legado, uma verdade. E poderia não ser apenas um fardo, mas também a chave para sua libertação. Mas ele precisava decidir. E a noite, enquanto rugia ao seu redor, estava só começando. A luz se intensificou, ofuscando tudo ao redor. Ricardo sentiu seu peito apertar enquanto a figura da mulher se tornava mais clara. Você não pode fazer isso, gritou Aline, enquanto eles tentavam recuar. Mas a mulher só olhou para eles com determinação, como se a verdade estivesse prestes a estourar como uma bomba. As sombras dançavam ao redor, e o barulho da multidão era como um eco distante, perdido em meio ao turbilhão. A verdade será revelada, e vocês não podem fugir disso. Ela estendeu as mãos e um brilho percussivo irrompeu, iluminando a sala e dispersando a escuridão. Os homens armados hesitaram, confusos diante do poder. Ricardo não conseguia parar de olhar para sua suposta mãe. Quem é você realmente? Sua voz tremia com a adrenalina. Afinal, ele havia vivido anos acreditando em uma mentira. Eu sou a verdade que sua mãe escondeu. A mulher gritou, os olhos brilhantes com uma força que parecia subestimar. Ela exalava poder. E vocês, todos, estão ligados a um destino que não compreendem. É hora de quebrar essa cadeia. Enquanto a tensão crescia, Ricardo olhou para Aline e o homem que se dizia seu irmão. Precisamos fazer isso juntos. A decisão tomou conta dele, e não havia mais espaço para dúvidas. Eles não estavam apenas lutando por si, estavam lutando por um legado. Num movimento coordenado, Aline e Ricardo se aproximaram e juntos confrontaram os homens armados. Vocês não têm poder sobre nós, gritou Aline, e seus olhos brilhavam com uma confiança que antes não existia. O tempo parou brevemente, e uma explosão de energia os envolveu. Então, tudo aconteceu em questão de segundos. As paredes tremiam enquanto a luz da mulher iluminava cada canto, revelando segredos ocultos na escuridão. O que vocês querem de nós? Gritou um dos homens, agora visivelmente nervoso. Nós queremos a verdade. Ricardo respondeu com coragem. A resposta ressoou, ecoando em meio ao caos. A luz da mulher crescia, e o poder parecia escapar de suas mãos, espalhando a verdade como uma onda pela sala. A explosão final lançou todos ao chão. Um silêncio atordoante seguiu, e ao abrir os olhos, os homens estavam incapacitados, a mulher de pé, imponente. Ricardo a olhou, a revelação começando a fazer sentido. Você é parte de quem eu sou, ele murmurou. Sim, e agora você tem a escolha de quebrar esse ciclo, ela respondeu. Um sorriso triste nos lábios. A verdade pode ser uma espada de 2 gumes, mas é hora de você se levantar e lutar por sua vida.
Com o peso da decisão em seus ombros, Ricardo respirou profundamente. Ele sentiu a força de Aline ao seu lado, o apoio inexplicável, como uma linha de neve que ligava suas almas. Sim, vamos lutar. A voz dele estava cheia de convicção. Conforme o chão tremia sob eles, a luz da mulher se dissipou. Ricardo teve um vislumbre do que estava por vir. Só temos que trabalhar juntos para acabar com toda essa história de mentiras e sombras, ele disse. Ao olhar para frente, Ricardo viu a multidão se aproximar lentamente, os rostos confusos, mas ainda focados. Isso não era apenas sobre ele e sua família. Era sobre todos ao seu redor, todos que sofreram pelas sombras do passado. Enquanto o caos se estabelecia e uma sensação de esperança entrelaçou seus corações. A batalha estava apenas começando, mas em meio ao medo e à perda havia um novo potencial. O mundo à sua frente estava lá. Em suspenso, esperando que eles tomassem a decisão de moldá-lo para algo melhor. Naquele instante de incerteza e luz, a pergunta pairou no ar. O que eles realmente estavam dispostos a perder para encontrar a liberdade? E você, querido leitor, está pronto para mergulhar na próxima aventura? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.